Boa Olá, tarde! Boa tarde! Opa, estamos aqui já sincronizados. É o assunto de ontem. Fui intrometido, proativo, começamos juntos. Mas vamos falar do que vai acontecer hoje. O que vai Olha, acontecer você hoje? terminou o programa de ontem na questão de proativo, mas falando E o quê? que você gostava de apertar algumas Não bochechas. resisto, gente, eu não resisto. Nem me venha de bochecha de criança. Eu fui muito apertado porque me chamavam de gordinho e tal. Mamãe fazia umas comidas gostosas. Mas até que ponto essa gordurinha aí, ó, essa rechonchudice dessa criança é sinônimo de saúde? Segundo a minha vovó, é o seguinte, ele tá gordinho. Mais redondo, Ele melhor. tem saúde. Eu vou te Eita. contar uma experiência. Fala aí. Eu não sei, né? O pessoal tomava muitos tônicos. Lá na minha Tomei casa muito. tinha aquela consulta com algumas benzedeiras. Eu cheguei a tomar óleo de capivara. Eu não sei como é que chegaram com esse óleo, porque é uma caça proibida. Só que na minha vida eu tive hepatite alimentar. E foi por conta disso aí. Até hoje eu tenho um intestino com problemas e tal. Mas minha mamãe, 1,5 m minha mãe. Esse filho de 1,90 m Mas fez aqui. com carinho, Mas fez né? com carinho. Até que ponto a mamãe quer ajudar, mas acaba atrapalhando na saúde da criança. Outra questão que é muito importante, até que ponto as propagandas aí que as crianças assistem podem influenciar na forma com que elas escolhem as comidas, Mas será né? que a criança entende propaganda? Deixa ver. Será que não? Será que é bem assim? Eu tô achando que a gente tem que ver isso aqui hoje, hein? Olha só, você mamãe, então, olha, o tema de hoje é obesidade infantil. E cada vez se fala mais, mas muitas vezes se fala, vê nas redes sociais, mas é só superficial. Eu acho aquilo, não, tem que comer aquilo outro. Será que você já consultou uma profissional? Como é que tá o teu filho? Ele tá gordinho, tá com saúde, ele tá comendo, enfim. Hoje vai ter dicas aqui sobre Especiais, isso. vários especialistas no programa de hoje, hein? Olha, eu fosse você, já convidava a amiga, a vizinha, é um programa de família Já e a vai gente vai chamando conversar. todo mundo, Chama gente. todo Vamos lá na mundo, sala. monta um grupo no WhatsApp, enfim. O programa de hoje está imperdível, Carol. É isso aí, olha. E é bom que você saiba que pode ser que muitas vezes a gente tenha aí só uma boa, enfim, a intenção boa, né? Mas aí no fim pode dar errado para as crianças. E dá-lhe apertar a bochecha. Que é isso, gente? Eu Depois do aperto. intervalo a gente volta. Você pode apertar a bochecha, mas tem que estar com saúde, tem que estar tudo certinho. Depois do intervalo a gente está de volta com Entre Família, obesidade infantil. Até mais. Muito bem, estamos de volta com Entre Família. A pessoa que aperta a bochecha até se sentiu mal, calma. Pode continuar com carinho e tudo mais. Eu aperto. Mas tem uma pergunta especial, agora o nosso WhatsApp está na tela, DDD 12 98315 0249. E a pergunta é o seguinte, atenção, como é a alimentação das crianças na sua casa? Seja sincera, que tudo funciona, de repente, quando faz uma pergunta para você, calma, seja sincera, a gente quer ouvir você, seja a vovó. Lá na minha casa, Carol, eu fui criado fui criado pela vovó e fui criado pela mamãe. Eita. E quando eu cheguei na casa da Silvia, que é minha esposa, não tinha vovó nem a mamãe. Não tinha vovó nem mamãe, não. Aí não foi fácil. Você tem que ir pra cozinha. Ô, vovó. Mas aí, muitas vezes, a mãe tem esse problema, né? Quem escolhe a comida em casa? Qual é o A mãe coloca ali na mesa, parâmetro? a criança já fala, não gostei. E aquela teoria, o prato tem que ser colorido, mas aí obedece uma regra. Será que tá tudo ali, alimentação, enfim. Como a gente faz para apresentar esses alimentos para as crianças? Ai, será que é tão difícil ou a gente que dificulta? Vamos descobrir. Vamos facilitar. Participação aqui, hein? Falando em participação, Carol, a nossa família sempre cresce, sempre tem convidados Gosta de casa especiais. cheia. Vamos lá, então? Vamos lá, temos convidados especiais. A começar aqui com o nosso pastor Alceu. Tudo bem, pastor? Tudo bom, Carol? Tudo legal? E aí, Cris? Maravilha, Tá pastorzão. chique. Então quer dizer que você foi tipo uma criança, boneco, daqueles bonecos que a gente vê do lado do caminhão, assim? Sim. Isso. Cheio de dobrinha. Isso, exatamente. Eu não sei se é o reflexo do terno dele ou se ele pintou a barba. Pastor, Você deu uma Não, parecida na barba? que também? isso, Que que é isso? isso? Eu não pinto a barba. isso? essa barba de responsabilidade. Um amigo meu esse dia falou assim, o seu, você usa Nugget, né? Que é um negócio pra... Eu falei, não, o que é isso? Para com isso, Para com rapaz. isso. É o pastor mais carinhoso, mais fofo do Brasil e ainda é surfista e skatista. Tudo completo. isso e muito mais. Inclusive, estava falando com a sua esposa aqui nos bastidores. É mesmo? Ela disse, Cris, adorei essa questão do carinho e tudo. Ah, obrigado. Mas, Carol, Ao lado dele temos a nossa querida amada Darley. Darley, Rindo horrores, porque eu de tudo já estou achando o programa super divertido. que bom. Rindo com vocês e que seja um programa delicioso, gostoso para quem está com a gente a tarde toda aqui. Muito bem. E olha só, para a questão alimentar, a gente sempre tem aquela Nutri especial. Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Ela que é especialista na questão alimentar também com as crianças.
E é muito importante, seja bem-vindo, o pessoal de casa agora vai usufruir de todas as dicas, sabe por quê? Porque no começo do programa a gente fala de bochecha, ai, será que meu filho está doente? Então, calma, mamãe de casa, atenção mamãe, foca aqui. A Bruna está aqui, o pastor também, a Darleide, tem muito mais. Então você vai, realmente a gente criou todo esse contexto para você ficar pensando, para a Bruninha agora falar com você e dar as dicas. Bruna? Quem está em casa, se tiver dúvida aqui com a nutricionista, também pode. Pode. DDD 12 983150249, nosso WhatsApp da família, Bruna. É isso aí. Agradeço vocês ao convite, né? Falar de um tema tão importante que a gente vê ali na prática da clínica e que a gente precisa realmente falar mais sobre isso. Bruna, agora, logo de cara, né? A gente fala muito de alimentação quando esses alimentos já estão sendo introduzidos para a criança, né? Mas a gente sabe que essa construção da alimentação e do paladar da criança vem da amamentação. É isso mesmo? Na verdade, vem até antes, né? Então, quando a mulher está gestante, no líquido amniótico, a gente tem os flavors. E aí o bebezinho, ele já desde aquele momento começa a ter esse reconhecimento e começa já a criar ali um determinado paladar. E aí depois vem a amamentação, fase de introdução alimentar, e aí a gente vai seguindo até a fase dos 5 anos, que é uma fase importantíssima ali da primeira infância. Excelente, né? É importante que quem está em casa saiba desse processo todo, ou seja, tudo aquilo que a mãe consome também passa para a criança, né? E agora a gente vai ver uma matéria sobre isso, que fala sobre esse assunto. Exatamente a Pamela Meirelles, a nossa repórter, foi até uma casa aí, aqui bem próxima aqui da gente, para descobrir como é a alimentação de uma criança que sofreu um pouco com a obesidade e agora a família toda mudou toda essa questão da dinâmica alimentar. Roda o VT aí pra gente. Depois de perceber que o filho estava tendo dificuldades para realizar tarefas simples do dia a dia, Tabata decidiu mudar a rotina alimentar de toda a família. O que eu comecei a sentir no Enzo? Dificuldade de andar, preguiça de fazer as coisas. Então eu falei, opa, pera, a gente precisa mexer nisso. Marquei, fomos ao nutricionista, aí o peso do Enzinho realmente está bem acima, por mais que ele seja alto, tudo está muito acima, então a gente correu atrás. Enzo está com 11 anos, mede 1,70 m e pesa 125 kg. Medidas consideradas excessivas para pouca idade. Enzo precisa emagrecer e, para isso, muitas mudanças estão sendo necessárias. Devido à vida corrida, né? Você trabalha na semana, final de semana você trabalha. Às vezes o estresse do trabalho, você chega em casa e fala, pô, hoje eu não vou fazer comida. Aí nesse dia você fala, ai, não vou fazer comida. Aí no dia seguinte você fala também, eu não vou fazer comida. Porque é tão fácil o fast food e a gente acaba ficando ali. Hoje eu chego do trabalho, a gente corre e vai fazer janta. Então, é legumes, verdura, um frango grelhado, são essas coisas que hoje a gente tem que se adaptar. O fast food é bem mais fácil, mas a gente teve que se adaptar a partir desse momento. Enzo sempre foi uma criança magra, o que causava preocupação na família. A tentativa de reverter o quadro sem orientação médica, aliada à ansiedade do garoto, foram os ingredientes para que Enzo ganhasse cada vez mais peso. O Enzo sempre foi muito magro. Em um determinado tempo, a minha mãe cuidava dele porque eu voltei a trabalhar. E ele mamou no peito até 3 anos. Então, o Enzinho, até 3, 4 anos, ele era muito magro. Porém, minha mãe falou assim, dá uma vitamina que esse menino precisa engordar. E eu caí nessa de dar vitamina, que ele precisa engordar. Aí foi o tiro no escuro que a gente acabou dando e infelizmente veio ganhando peso. Ele é muito ansioso, ele tem um problema com ansiedade muito sério de ter falta de ar. Ele é uma criança muito ansiosa. Então isso ajuda muito no ganho de peso dele, a ansiedade que ele tem. Na hora do jantar, a família toda se reúne aqui para preparar a comida. E Tabata, o que vocês estão preparando para essa noite? Hoje é arroz integral com cenoura, abobrinha refogada, salada de alface com pepino. E é isso. A princípio é isso. E se fosse antes, nesse horário, que tipo de alimentação seria? Certeza que vocês virariam as costas se estivessem aqui a comprar fast food, é certeza. Era todo dia um fast food? A maioria das vezes. Ainda mais pela correria, a maioria das vezes. Para a família do Enzo, fast food todos os dias agora é coisa do passado. E para preparar aquela refeição gostosa e saudável, todo mundo tem que ajudar.
Até eles também já falam, pai, hoje nós temos que comer isso. Às vezes o Enzinho, na hora do almoço, ele já esquenta a comida ou prepara pra gente comer, mas a alimentação de todo mundo de casa é igual. Para todos nós. Não tem aquela... Porque eu sou o magrinho da casa, eu posso comer muito mais do que eles, ou posso comer outra coisa. Não, mas tudo que todo mundo vai comer, todo mundo come a mesma coisa juntos. E você põe a mão na massa aqui na cozinha também? Ajuda a preparar comida? Sempre na cozinha. Eu tenho curso de gastronomia, a gente já mexe com comida mesmo, né? Então, assim, até eles também fizeram um curso de gastronomia. Então, todo mundo põe a mão na massa. Quando um está ocupado, o outro ajuda, todo mundo vem para a cozinha. Por isso que eu falo, o lugar mais frequentado da casa é a cozinha. Apesar de ainda ser uma criança, Enzo já sabe muito bem o que pode ou não comer para seguir a dieta corretamente. Eu como uma fruta, aí depois minha mãe prepara a janta, aí eu como. E depois tenho que esperar 20 minutos para tomar alguma coisa, água, açúcar, essas coisas. E tá sendo difícil essa adaptação? Mais ou menos. Eu consigo acompanhar, mas às vezes não tem como. Aí eu como alguma coisa diferente, que sai da dieta. E você já tem sentido assim alguma melhora na sua saúde, na sua disposição? Sim, porque agora eu perdi um pouco da preguiça e tô fazendo as coisas mais ágil, mais rápido. A melhora na saúde de Enzo e de toda a família faz com que Tabata se sinta muito feliz por ter mudado de atitude. A questão de saúde melhora muito. Intestino funciona regularmente, o apetite ele muda, o paladar ele muda. Então, nesse tempo, hoje, se não tem uma salada na mesa, eles dizem, mãe, só tem legumes cozidos, mãe, não vai ter salada. Então, realmente mudou muito. Então, hoje, ver que todo o meu sacrifício vai valer a pena, não é fácil. É 1 quilo por semana, 1 quilo por mês, não é fácil. Mas, com certeza, vai valer a pena no final. Eu vou olhar para ele e falar, tá vendo como valeu a pena? Muito bem, o Entre Família falando sobre obesidade infantil. Enzo, estamos na torcida por você, toda a sua família, a gente vai estar orando. Então, de parabéns. E, por favor, nos manda os resultados. Como a mamãe falou, não é fácil, mas é 1 quilo por dia, trocando, desconstruindo. E meus convidados, o que a gente estava falando no início do programa, ali tem a questão da vovó, esse menino está muito magro, e ele estava sendo alimentado na questão materna ali, com leite 3 anos, um ótimo time, né, para ter todos os nutrientes, e depois... Vamos meter vitamina nesse menino. Então, o caminho, as decisões no início da vida são tão importantes, né, Bruna? Aí você percebe uma das questões, o aleitamento materno, ele é importantíssimo, ele é prevenção para obesidade infantil, inclusive, né? Você conseguir amamentar essa criança até 2 anos ou mais é recomendação do Ministério, mas junto tem que ter a parte do ambiente familiar. Obesidade não é só alimentação, obesidade ela é todos os fatores ambientais que vão envolver isso. E ele falou muito ali sobre a ansiedade, porque ele está ansioso, a questão também do que ele vê, videogame, e ele é novinho, gente, ele tem 11 anos, é claro que ele tem uma estatura, é alto, né? Isso vai ajudar ele também no esporte, tá, em outras questões, mas Darleide, na questão da ansiedade, eu creio que também ela também se culpa um pouco, e até a gente teve a notícia de que ela vai fazer uma operação, inclusive que ela quer ser exemplo, porque ela se culpa nessa questão de ter mostrado uma má alimentação, porque tem aquela questão toda, né? Faço o que eu faço, né? Não faço o que eu digo, então eu faço uma coisa e faço outra. O exemplo, a quantidade de comida. Um exemplo, a criança não tem a oportunidade de escolher o que vai comer muitas vezes. Ela come o que o pai tem. E às vezes o pai está muito ocupado e tal. E um menino ansioso acaba na quantidade. Então a questão psicológica da criança conta muito, né, Darleide? É forte. E a gente precisa, de fato, considerar, nesse momento, a não culpa. Porque se nós formos trabalhar com a culpa, ela vai gerar ainda maior ansiedade e, às vezes, até levar a um desestímulo para prosseguir. Então, já que foi até aqui assim, os resultados são esses, eu alimento essa angústia e prossigo, porque até a comida vai aliviar essa minha culpa. Ou seja, não vamos por esse caminho. Mas eu também quero dizer
para a gente tomar o cuidado, já que hoje, especialmente, estamos falando da obesidade infantil, para a gente não concentrar na criança ainda maior peso, como se ela fosse agora o indivíduo que está sob as vistas de todo na casa, para que esta criança não tenha que ainda administrar maior ansiedade, sentimento de culpa, de inadequação, de falta de aceitação, inclusive da própria família. Então, a criança não é um problema, a criança não tem um problema, isso é uma questão da família, isso é sistêmico. E precisa ser, como nesse caso, mais uma vez, a família toda chamada a essa tomada de decisão agora, para que a gente não fique. E acontece de, numa família, uma criança ser cobrada. Não come muito, não come isso, para com isso. Não senta com a criança para explicar, para estudar junto, para decidir com a família, para participar das decisões de família, porque criança é resultado. Criança não é o que ela faz, é o que ela aprendeu a fazer. Então, isso é sistêmico, é todo mundo junto e fazer disso agora uma jornada em família, para não culpá-la. E eu acho interessante porque essa mãe também, ela não pode também carregar essa culpa, né, que é muito difícil. Obviamente tem que dar o passo da mudança, tem que vir do adulto, né, e não da criança, né? Mas essa mãe também foi uma criança que talvez precisou desse apoio, né? A gente tem um dado bem interessante que 80% das crianças que são obesas, que foram obesas em algum momento, torna-se um adulto obeso, né? Então, ele vai lutar contra o peso durante muito tempo da vida, né? Então, esse é um dado da USP. Então, eu acho que é interessante que toda essa família, ela compreenda a situação e mude a partir daí, né? Sem ficar olhando muito... E considerar que nós somos produto de uma cultura de que a criança magra é doente, que a pessoa magra é doente. Até nós, adultos, hoje, se alguém vê que você perdeu peso, você está bem? Que aconteceu alguma coisa? Então, a gente ainda associa hoje fofurice, gorducho, que gostoso, à saúde. Ou seja, era coisa da vovó que tinha essa ideia, quando a informação não estava a favor da gente naquele momento. Mas hoje a gente administra ainda esse resultado de uma cultura e a gente precisa combater isso. Darlede, eu inclusive, eu emagreci muito. E de tantas pessoas perguntar, Cris, você está bem? Sabe, bem aquela coisa, até de um seriado aí, né? Eu vou citar aqui o Chaves, né? Você está bem? Você está bem? Eu disse, rapaz, será que eu estou mal? Será que não está certo? Aí sabe o que eu fiz? Olha só, você está de casa, eu sou um pouco ansioso, um pouco muito. Eu fiz todos os exames, eu já tinha que fazer, só que eu tinha uma data. Eu fiz antes, inclusive depois não sosseguei com os dados, a vitamina lá em cima, B3, D3 do sol. Fiz uma endoscopia para ver se estava tudo bem. Então, gente, para com isso. Quando você perde peso, é claro que você fica até a estrutura muscular e ter essas questões todas. Então, fisionomia, né? E tal. E na criança a mesma coisa, tem que ter uma paciência. Né, pastor, um exemplo, o pastor trabalha muito com essa questão toda das famílias. A criança tem um time diferente, por quê? A gente, quando troca de alimentação, fica aquele gostinho, passa alguma coisa, tem o cheiro, porque está tudo desordenado. Você tem uma quantidade de comida que você come. A questão física merece mais comida. Até você reeducar, eu acho que tem que trabalhar essa questão espiritual com a família, tem que ter paciência. A Darlede falou muito, todo mundo comprar ideia para facilitar, porque senão fica aquela sobrecarga com a criança. Sim. E ela não tem capacidade sozinha de fazer nada, né? Agora, Cris, eu estava pensando em tudo aqui que está sendo falado. Eu acho que o Entre Família é o momento da virada, entendeu? O pai, a mãe que está assistindo, está falando assim, nossa, o que eu fiz com a minha família? Não, a gente está trazendo uma informação porque a gente sabe que 33% hoje das crianças, o IBGE fala isso, estão no nível da obesidade. Só que a gente tem uma história no nosso país. A avó veio pós-guerra, ela nasceu pós-guerra. A guerra trouxe uma inanição para a população. E na década de 60, o nosso país, ele lutava contra a desnutrição. Então tinha que comer, né, para que tivesse bem. E a gente vem lutando com isso, desde a história do nosso país, a desnutrição. Exatamente. Então, a mãe aprendeu assim, meu filho está bem quando ele está bem confortável, né? Entendeu? Bem fofinho ali, tá bem. Agora é o seguinte, a gente tem uma facilidade, a industrialização do nosso país, essa ideia de morar no meio urbano também. De centros, exatamente. Né? Pouco tempo para cozinhar. Veja. E o fofinho de antes não é o mesmo fofinho de agora. Porque as questões antes, a quantidade de comida era quase muito orgânica, não tinha quase questões industriais, então.
E essa industrialização que o pastor falou era um ingrediente que não tinha antes, né? Por exemplo, está rolando um post aí nas redes sociais assim, um dia eles jogaram bola pela última vez na rua e não se deram conta de que foi a última vez. As crianças brincavam na rua, descia a ladeira de carrinho de rolemã, entendeu? Iam jogar vôlei, futebol no terreno baldio, só que hoje o equipamento, o controle é X, redondo, quadrado, entendeu? Triângulo, é isso que eles fazem. O movimento mudou. E com isso, a facilidade e o prazer de abrir um pacote, porque é legal também abrir um pacote, né? O barulhinho, todo o movimento. E o que faz? Gerou a nossa criançada parou de brincar, teve as facilidades e com isso veio as consequências. A gente está falando de criança que para de brincar, que tem facilidade e a gente precisa ir para o intervalo, mas no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre isso. Quem é que manda em casa, hein? Quem é que manda em casa? Quem é que comanda o que vai comer, quando vai comer, o que vai assistir? Eu assumo, eu sou totalmente mandado. Você é que manda. E gosto disso ainda. Mas o problema é que quando quem manda é a criança. O pastor Wallace vai falar um pouco sobre isso após o intervalo. A gente já volta. E você está de volta no Entre Família. Hoje o tema é obesidade infantil. E a gente vai falar um pouco sobre quais são os alimentos importantes para o seu filho, como é que é essa dinâmica alimentar dentro de casa, quem é que manda aí na hora da comida na mesa, quem coloca a comida na mesa. Vamos falar sobre tudo isso. E é muito interessante porque eu estou aqui com um presente em mãos todos os dias. A gente oferece presente, que é o nosso curso bíblico do Entre Família. Olha aqui. Muito bem. Esse curso aqui que fala um pouco sobre as relações familiares. E eu achei aqui um capítulo bem interessante, que o tema desse capítulo é assim, ó, Super Nanny. Já ouviu falar desse termo aí? Que é aí um reality show, né? O título de um reality show famoso, que ficou famoso fora do Brasil. Ele nasceu na Inglaterra, mas também ficou famoso aqui no Brasil, de uma pessoa que dá conselhos para a família. Agora, a gente sabe que muitas vezes aqui a questão como a criança se comporta pode ser uma herança familiar, ou pode ser, quem sabe, um comportamento que ela observa dentro da família. Como é que se muda essa realidade? Como é que eu consigo tomar as rédeas da situação? Às vezes você fala, Carol, realmente quem manda na minha casa é meu filho. Pronto, é isso aí. Ele bate a perna, ele deita no chão, esperneia. Gente, isso acontece em todas as casas, até na minha, viu? Não quero falar nada não, até na minha. E às vezes a gente perde o controle da situação. Então aqui nesse curso que você pode receber gratuitamente aí na sua casa, você tem algumas dicas para relação em família e também como adaptar essa questão com os filhos. Eu vou pegar aqui na minha colinha aqui para falar para você qual é o número que você vai pedir esse curso. Você vai colocar aí no seu WhatsApp, o DDD é 12 98315 0249. Esse é o WhatsApp que eu passei errado, tá, gente? Esquece tudo, tá? Esse aqui é o WhatsApp para você interagir com a gente nas redes sociais. Mas eu quero pedir o curso bíblico. Então agora vai o certo, tá? Agora vai dar certo, tudo certo. O DDD é 12 98100 1615. Vou repetir. DDD é 12 98100 1615. Ou, se você quiser outras informações sobre cursos bíblicos, você vai entrar no site biblia.com.br. Você anotou certinho, né? Não erra não, não faz como eu não erra não. Agora a gente tem aqui informações muito interessantes, vamos ter mais aí, né, Cris? Quadros, né? Verdade, olha só, a gente tem agora um reforço no time. Vamos lá. Olha só, você que está em casa agora, o time do Entre Família ganha mais um reforço, pastor Wallace Barbosa. Você já conhece, ele é pastor, sente só, pedagogo, ele tem uma pós-graduação nas questões de relações humanas. Pensa no currículo. E hoje ele é diretor, né, na América do Sul, da Igreja Adventista, na questão da base familiar. Então ele vai trazer para a gente histórias, a gente vai conhecer histórias de famílias que passam por problemas. Quem não passa por problemas? Quem não então, ó, muitas vezes essas histórias vão combinar com o que você está vivendo, o que a vizinha aí do lado. A gente fala tanta coisa desnecessária, mas se você viu alguma coisa que a vizinha está passando, passa para ela. Inclusive, olha, eu vi lá no Entre Família o pastor Wallace falando tal coisa. Faz um grupo no WhatsApp, pastor Wallace, um grande reforço aqui no Entre Família. Pastor Wallace é um grande reforço e ele vai falar hoje sobre essa síndrome. Tem um nome de síndrome, né? Que é o reizinho. Reizinho? Você tem um rei aí na sua casa? Olha aí, se eu tenho, não sei. Eita, não sei. Pode ser que você tenha um rei aí na sua casa. E ele vai falar um pouco como lidar com essas questões aí com as crianças. Roda o VT. Rubinho tem 5 anos de idade e já tem o rei na barriga. Conhece criança assim?
Ele foi um filho muito esperado, foram 4 tentativas frustradas de engravidar. Pela inexperiência e também medo de se decepcionar, Ricardo e Luana não colocam muitos limites na educação. E a criança já domina o ambiente e manda em todo mundo. Ele parece ser aquela típica criança que se joga no chão do supermercado quando os pais não querem dar o que ele pede e, pior, consegue tudo na base da birra. Pode isso, pastor? Não pode não, não dá, não pode, porque esse tipo de criança vai sofrer muito, vai causar muito desabosto para os pais também, né? Então, por que isso acontece? Porque o Rubinho nasceu uma criança como as outras, ele não nasceu assim. Ele foi ensinado a ser assim, não porque os pais são maus, mas porque os pais não souberam como lidar com isso, ou as ansiedades da vida deixaram que isso acontecesse. Às vezes, desculpa o que eu vou dizer, são crianças que são filhas únicas, os pais exageram na dose, são crianças, muitas vezes, desculpa, outra vez adotivas, os pais dizem, nossa, perdeu tudo na vida, dão além da conta, né? São crianças que são filhos da velhice, e aí já é mais avô do que pai, ou crianças como o Rubinho foram muito esperadas, 4 gravidezes perdidas, então isso gera um excesso de cuidado, e aí você pode atrapalhar a criança que vira aí, como diz assim, um imperador, ele é o dono do mundo, dono da verdade, ele bate na mãe, bate no pai, ele não respeita a professora, não respeita ninguém, ele come primeiro, ele controla a televisão, controla o espaço, controla a conversa, ele é o dono do mundo, né? E essa criança está no mundo que não é real e ele vai se tornar não apenas um imperador, mas um ditador e muitas vezes um tirano e ele vai sofrer as consequências no futuro dessa situação. Aí eu peguei e anotei aqui algumas dicas, né, do que fazer depois que está instalado o problema. Tá bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui porque eu não quero perder nada de precioso. Primeira coisa, a criança tem que aprender a ter limites, né? Porque ele não vai pôr limites nele mesmo, ele é uma criança. O pai e a mãe, por definição, são educadores, vão pôr os limites, os parâmetros e tem que ensinar para a criança respeito e autoridade, tem que aprender a respeitar a autoridade, porque uma criança só vai amar que ele respeita, não vai respeitar, ele não vai amar que ele não respeita. Então o pai pensa, não, você é bonzinho, não vai amar você, primeiro tem que respeitar você. Nunca dar para a criança toda a atenção. Ele começa a achar que ele é o dono do mundo, que toda a atenção é dele. Ele não nasceu assim, ensinaram para ele que é assim. Quando não tiver atenção, vai fazer birra, gritar, chorar, pular, espernear, fazer uma confusão para ter a atenção que você, como pai ou como mãe, ensinou que é assim que ele consegue atenção. Então tem que quebrar essa maldição, desculpa, né? Ensiná-lo a dividir. Porque são crianças que elas dominam tudo, dominam o brinquedo, dominam a conversa, dominam a brincadeira, dominam tudo. Então isso vai ser ruim para ele ficar sozinho. As crianças, né, não vão querer estar com alguém que é o dono de tudo e o dono de todos. Isso é extremamente ruim para a criança. Aprender a esperar, porque o imperador, né, o tirano, ele come primeiro. Ele vê o que ele quer, ele toma o computador, o brinquedo, né? Ele toma tudo de todos. Então tem que aprender a esperar para ver que na vida cada um tem sua vez e que ele não vai ser sempre o primeiro, não é? Não permitir que ele ganhe sempre. Alguns pais vão brincar com a criança. Ah, ele é tão pequenininho, deixa ele ganhar. Ele vai ganhando. A vida não é assim. Então não é que ele vai perder sempre, mas você tem que ensinar que ele ganha e que ele perde. Isso vai dar equilíbrio para o seu caráter, ok? Não dar presente todo o tempo. Todo o tempo não, tem que explicar para a criança. E o bom é você assim, lá na minha casa era assim, fulana, minha filha, a Emily, dia do Natal eu te dou um presente, no seu aniversário eu dou um presente. Dia das crianças, se você quiser, você vai ter que comprar com o dinheiro da sua mesada. Você vai juntar durante um ano para você comprar. Ela tinha 4 anos quando começou isso. 4 aninhos, por quê? Para aprender a esperar, porque a vida é assim, ok? Tarefas domésticas, é fundamental ele aprender de que ele também trabalha para poder manter a casa arrumada, equilibrada e organizada. Ele tem que aprender a fazer, não receber tudo pronto, porque a vida não será assim. E sempre que fizer promessa, cumpra, pelo amor de Deus. Olha, se você não se comportar, você não vai sair comigo amanhã. Se ele não se comportou,
você tem que cumprir sua promessa. Agora, cuidado para não fazer promessas loucas, ok? Cuidado, tá? Então, isso vai ajudar o seu filho, que já tem 5 anos, a, quem sabe, com muita dor e sofrimento, mas ainda recuperar um pouco. Porque se ele tiver 10 anos, 12, 15 anos, aí, amigo, vai ser muita dor para ele e para você. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 29, anota aí. O verso 15, não é? Fala, a vara é a disciplina, ou a mão do pai, com sabedoria e com harmonia, com a palavra de Deus, e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, que faz suas próprias vontades, como quer de qualquer jeito, vai envergonhar a sua mãe. Então, você quer ser envergonhado pelo seu filho? Quer que ele também sofra? Então, por favor, limites, orientação, rotina, horário, não dê toda a atenção e Deus vai operar um milagre de salvar ainda a vida do Rubinho, tá bom? Para ser um bom homem. Vamos tirar o tirano e ditador, vamos colocar um homem equilibrado e saudável. Um forte abraço, vai lá, vai dar trabalho? Vai, mas você vai conseguir. Tchau. É o Wallace Barbosa aqui, que era do Lar e Família, agora está no Entre Família. E ele falou ali, você quer ser envergonhado pelo seu filho? Gente. Já passou por muitas. Que situação. Às vezes a gente tem medo de contar até 3, né? Porque vai que eu conto até 3. Né? É 1, é 2, é 5, 6, Mercado 7, é a palavra, mercado. 8. Mercado. Carol, Quem já Cris, não passou fiado? olha, muita gente ainda ousa dizer assim, antigamente meu pai só bastava olhar para mim, minha mãe olhava para mim e eu já obedecia. Hoje, se os pais fazem isso para os filhos arregalam os olhos e falam, o que foi, mamãe? Tá olhando o que é? pra O que mim? foi? Passa vergonha, não faz isso. Passa vergonha, não faça isso, não dá certo. Interessante ele falar sobre essa questão de que antes o primeiro era sempre o filho, né? Eu lembro de uma dinâmica na minha casa, que a coxa ali a parte mais grossa da refeição era do pai, né? Era do questão pai. brutal. Aquilo que ia sobrando, né? As crianças já estavam pegando. Que hora você vai me servir? Agora, Não Carol, vai sobrar? Aí o jogo inverteu, aí agora a criança escolhe onde quer sentar, o que quer comer, o que quer fazer. E papai, aí tem um desenho animado que ensina a criança a dizer o que ela pensa sobre o pai. Papai bobinho, mamãe bobinha. E olha só, essa é a pergunta que eu ia fazer, a gente está em sintonia, até porque a gente já fez o programa na rádio de manhã e tal. É a criança que escolhe o que come? Quem decide? Quem decide. E o que acontece? Concessões, você cede hoje, cede amanhã. Eu acho que ele vai vendo brechas, porque antes de ser pai, eu até estava comentando aqui no nosso intervalo, eu disse assim, olha, o dia que eu for pai, isso aqui acontecendo até dentro da igreja, a boca, né? no mercado, eu disse, eu não quero nem chegar perto desse tipo de criança. Aí eu não sei se Deus olha esses contextos para trabalhar um coraçãozinho do Cris e tal, Deus né? tem, parece que um senso de humor, né? Um senso de humor e tal. Ele ri da gente. E o que acontece? Só que Deus também conhece o jeito que eu fui. Porque a minha avó disse assim, um dia você vai. Ela falava, um dia você vai ter um filho, Cris. Eu disse, sim, eu vou ter. Mas o que acontece? Parece que o amor te dá uma visão para o filho diferente, porque ele é tão pequenininho, ele veio da barriga da mamãe, não faz assim, e de repente cai todas aquelas armas, não que a gente tem que se armar com as crianças, mas tem que ter um limite. Quem ama também corrige, não é verdade? Bruna, você que tem essa questão toda, que é nutri, a mãe tem que tomar o controle e tem que ensinar de uma forma saudável. Lá em casa eu me tornei vegetariano, depois vegano, e só que para a criança tem que ter uma transição, tem que ter colorido, tem que ensinar. Eu acho que essa transição, para não traumatizar, porque a primeira impressão é de que você já quer colocar algumas coisas goela abaixo. Tem que ter essa paciência, né, Bruna? Na verdade, Cris, o que eu percebo é o empurrar. Quantos adultos eu não recebo também que tem aquele trauma da beterraba, coitada? Goela abaixo. Goela abaixo. Não tem que ser assim. Eu acho que a criança, ela tem que saber que o que está disponível é o que tem ali, né? Não é aquela história, ai, filho, o que você quer que eu vou preparar um outro prato? Não. É isso que nós temos. E dentre isso que você tem, o que você quer comer? Olha, o exemplo, aí de novo a gente cai no exemplo, é esse daqui. Então, nós temos os legumes, a verdura, e acaba sendo natural. Quando não é natural, quando a gente acaba fazendo isso de forma empurrada, ou um regime, não uma reeducação, ou um processo, né, gradativo com as crianças, isso acaba não dando certo, não indo muito para frente. Então, a gente precisa de uma forma lúdica, com firmeza, mas também com esse amor que você comentou. E aí, naturalmente, isso vai acabar dando certo. Bruna, a gente teve uma participação aqui nas redes sociais. O João Vitor, de Minas Gerais, ele pergunta, né? Como é que eu faço para introduzir essa boa alimentação no meu filho? Porque
tá, tudo bem, eu sei que é importante, é saudável, mas como eu faço para mudar esse processo? E assim, né, Carol, não só a mudança, mas a persistência em manter né? Tem que manter, porque a mudança até é possível. Mas a manutenção dessa mudança é uma necessidade. E por isso que tem que ser o natural. Porque se não for algo que vai agradar de verdade, acaba tendo um período. Tem prazo para começar e tem prazo para terminar. Né? Mas respondendo o João Vitor, né? Na realidade, de novo, a gente entra no lúdico e no exemplo. Não tem pílula mágica, não tem uma varinha que, de repente, a criança vai começar a comer, de repente. Primeiro, eu acho que isso, se possível, é aquela construção desde o momento ali da introdução alimentar, passando no dia a dia. E para a criança que já é mais velha, a gente realmente trabalhar, por exemplo, eu brinco muito no consultório com as crianças e sem elas perceberem, elas estão comendo. Porque se você falar que ele tem que comer porque é saudável, e na verdade for algo que ele já tem aquela crença... A criança tem essa questão de que tem que ter esse time, né? Tem que ter esse momento. E agora a gente vai saber o seguinte, a gente está falando aqui, o pessoal de casa, as participações do nosso WhatsApp, a gente vai conferir agora, o que o pessoal de casa agora está pensando. Vamos lá, vamos conferir as nossas redes sociais aqui na nossa tela. Muito bem, está vindo aqui de todo o Brasil. Eu quero agradecer a você de casa agora, está em casa, está no trabalho, mandou parabéns. Muito obrigado. Muito bem, 12983150249 é o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem. Abre o teu coração, está com medo? Olha, conversa, já começa com Entre Família, depois dá quantidade na sua vida aí. Vamos ver o que tem na tela aqui para a gente poder discutir. Tem participação para a gente aqui? Muito bem, olha, a gente está aguardando aqui um pouquinho. Inclusive a gente está falando de... Chegou? Chegou? Muito bem, calmou, estava chegando aqui o Israel... de Goiânia, olha só a participação. Eu tenho uma sobrinha de 2 anos e ela come praticamente de tudo, inclusive bebe até café. Isso é errado? Nossa, Israel Alves de Goiânia. Bruninha, cafeína para uma criança de 2 anos que já é elétrica. Darleide, a cara da Darleide diz tudo. Um foco na cara da Darleide, por favor. Darleide, olha só a cara da Darleide lá também, olha lá. 2 aninhos... Cafeína. Alguém gostaria de comentar? Bruninha, que é a nossa nutri aqui. Na verdade, a cafeína ela não tem comprovação científica sobre benefícios para crianças. E aí, quando a gente trata de uma criança de 2 anos, que já naturalmente é elétrica, né? Realmente isso pode ser prejudicial. Né? Fora isso, nós temos interações em qual momento essa criança está consumindo esse cafezinho. Porque, às vezes, pode repetir um hábito dos pais depois da refeição principal, por exemplo, e essa cafeína pode inibir a absorção de ferro e outros nutrientes que são bem importantes. Muito bem. Se puder também o papai eliminar a cafeína, a saúde agradece. Olha só, aqui a Priscila Lopes, de São Joaquim, Santa Catarina, bem rapidinho, que a gente tem novidade. Sempre ensinei meus filhos a comer frutas e verduras e hoje elas gostam muito e não são de comer doces. Mamãe, parabéns. E parabéns para o Entre Família, porque você já conhece, eu quero apresentar agora, vem comigo, Karina do Canto. Querida, seja muito bem-vinda ao nosso Entre Família. Obrigada. Parabéns, ela que já tinha o Cantinho da Arte. Depois do intervalo a gente vai aprender muita coisa, todos os dias aqui, toda semana a gente vai ter, né? Isso. Mas para tranquilizar essa mamãe, né, Karina? Pois é, porque como mamãe também me preocupo, como que a gente vai ensinar nossos filhos para que comam bem? Se a criança não conhece muito os alimentos, difícil, né, Cris? Você que tem um pequenininho, tem você 4 sabe. aninhos. 4 aninhos. Eu tô com um de 8 meses e a introdução alimentar está aí. Que momento! Olha só, então você que está em casa agora, fique tranquilo. Depois do intervalo, a Karina vai ensinar para você um jeitinho de montar aquela questão dele enxergar as cores, tudo isso e muito mais. É depois do intervalo, aqui no Entre Família. Não sai daí, não. De volta com o seu Entre Família, o novo programa aqui da Rede Novo Tempo. E que bom que você está aqui com a gente. Você ligou a televisão agora, não sabe o que está acontecendo, está perdido. Eu vou falar para você, hoje nós estamos falando sobre obesidade infantil, como a gente faz para introduzir uma nova rotina alimentar com as crianças, na verdade, com a família toda. Temos nutricionistas, temos dicas muito interessantes aqui. Você está no canal certo, está no lugar certo e sabe que você está no momento, na hora certa, porque agora é hora de ganhar presente, é isso mesmo. Olha aqui, nós temos aqui o Saldo Mais, que é o curso bíblico em forma de revista, vou mostrar aqui para você, olha que bacana.
Aqui tem dicas muito interessantes para você e eu vou já correr aqui num capítulo que eu achei bem legal. Olha aqui. Equilíbrio financeiro. Quem não quer ter equilíbrio financeiro? Então, você imagina que se na casa a gente não consegue equilíbrio na hora das dinâmicas, ou seja, da rotina familiar, que derá no equilíbrio financeiro. Você quer ter mais equilíbrio financeiro, quer economizar, quer poupar? Aqui tem dicas muito importantes para você, tá? Fica aí com a gente. Olha aqui, interaja com a gente pelas redes sociais. O nosso WhatsApp é 12983150249. Nós temos aqui uma interação que vai vir aqui agora para a tela. A nossa pergunta é: como que você introduz aí os alimentos com os seus filhos? E a Patrícia Apolinário, ela disse assim, olha, eu gostaria de saber por qual motivo as crianças param de comer o que antes devoravam. Eu estou com muita dificuldade e tem dias que me falta criatividade. Olha, Patrícia, eu também, às vezes eu fico sem criatividade. Que bom que nós temos aqui. Que bom, Karina, que você está aqui hoje para passar um pouco dessa sua criatividade para a gente. Pois é, é um desafio, né, Carol? É um Porque desafio. O que dá certo para alguns não dá certo para outros. Mas o que eu falava agora com o Cris há pouco tempo, como que as mães podemos fazer que as nossas crianças comam melhor também? Que a criança conheça o alimento, né? E é na brincadeira, é levando numa quitanda, é levando na feira. E sabe levar junto para fazer esse momento de compras. E falando dessas. Eles são curiosos por si já, eles perguntam, né? O que é isso? O que é aquilo? Então, pelo colorido, quem sabe você pega essa criança para comer melhor. Exatamente. Né? E apresenta. E qual é a ideia aqui que a gente tem? Eu já vi aqui que tem um. É um prato esse aqui? É um prato. Seria um quadro de estímulos que a gente fala. Que legal. A gente muitas vezes vê feito numa loucinha. Às vezes você pode fazer tipo um livrinho para que a criança brinque também. Mas já que o tema é alimentação, eu trouxe alguns legumes e algumas comidinhas feitas em feltro, tá? Que eu acho que é bem fácil de fazer. Aliás, eu fiz enquanto brincava um pouco com meu filho pequenininho. Conseguiu fazer com a criança assistindo ali. Entre Família, tá? E ia então lá. Dá certo, dá né? Certo, então gente, é uma mágica. Dá certo. Eu não sou muito boa nisso, vamos lá. É muito fácil. Eu trouxe um pratinho aqui, né, Carol? Tem alface, tem um tomatinho, tem cenoura, tem um brócolis, tem ovinho. E aí a gente vai montar no prato. Você pode ensinar seu filho como vai montar teu pratinho. E muitas vezes parece que não, né? Mas muitas vezes a criança olha algum legume, alguma fruta, ela não sabe o nome, nem sabe como se chama. Ou já só de olhar, olha e fala, não gosto. Não gosto disso, não quero. Não gosto. Minha filha Camila é um pouco assim e puxou a mãe, eu reconheço. Então, o prato tem que estar bem organizado para você comer. Exatamente. Então, às vezes você vê, não gostei da cara, não como. Mas por quê? Se você abre, vê, experimenta, com experimentar a gente não perde nada. Depois não gostou, tudo bem. Mas aí a gente vai chamar as coisas pelo nome, né? Vamos estimular essa criança, chamar cada coisinha pelo nome para que ele saiba. Então, mamães, papais, avós, todo mundo, até a própria criançada pode fazer, os que têm um pouquinho mais de idade. O legal é que agora está no período de férias, né? Aí pode juntar com os filhos para fazer isso A gente pode aproveitar até para brincar um pouco de culinária. Essa outra coisa que eu acho que é bem bacana também, incluir a criança. Lógico que, como a gente falava, estava escutando agora a Darlege, a nutricionista, o pastor falando também, quem comanda é uma mãe e o papai. Mas a gente pode ensinar para que eles ajudem, juntos, auxiliem. Porque estão aprendendo a decidir. E que materiais a gente vai usar? Bom, vamos lá. Eu trouxe várias cores de feltro. Agora, depende do que você tiver em casa. Gente, eu já tinha esse feltro de vários outros trabalhos, retalhinhos que eu vou fazendo. É pouquinha coisa que a gente vai gastar. Se faltou alguma corzinha que você faz questão que esteja no teu pratinho, tá ótimo, você compra. Mas o feltro realmente é um material baratinho mesmo, paga né? entre R$4, R$5, às vezes, ou até menos, dependendo do retalho que você está comprando. Eu trouxe feltro branco, um verde claro para fazer o alface, o verde escuro para o brócolis. Trouxe o amarelinho para o ovinho, né? O laranja para a cenoura e o vermelho para o tomate. Tá passando aí na sua tela aí as cores dos feltros, tá? Isso. E trouxe várias meadinhas de cor, as mesmas cores que você vai usar no seu feltro. Tem que ser o mesmo da linha, né? Eu já tinha também, retalhinhos em casa que a gente vai guardando. Não é muita coisa, gente. Com um pouquinho você já consegue. Parece que essa linha é um pouquinho mais grossa do que a normal. Essa é a linha de bordar. É bem fácil de achar, Carol. É baratinha também, tá? Você compra se não tiver, ou às vezes até tem. O pessoal que faz muito artesanato assim sempre mesmo, tem. com esse, Isso mesmo, né? bem assim. Tá? Aí você vê, compara assim a cor do feltro com a linha. É super fácil, em qualquer armarinho você acha.
é bem econômica também e rende muito. Então, às vezes, não precisa, ai, nossa, vou gastar muito para fazer isso. De repente, você já tem. Ou divide com alguma amiga que tenha criança também, vocês compram entre as duas. E aí, gente, faz um lindo trabalho. Tem agulha também, né? Além temos disso. agulha, que eu já tenho todas passadinhas aqui com a linha. Trouxe papel para a gente fazer o molde. Tá? Se você não é muito bom em desenho, bom, não se preocupe. Entra, às vezes, na internet e tira alguma ou até a própria criança pode fazer um desenho, sabe? Um ovinho. Ah, bom. Isso. Vou fazer o Faz oval, ali. né? Ah, entendi. Às vezes você não tem um molde, nem consegue Exatamente. ver. A gente mesmo que faz Você o vai molde. criando. Papel e lápis vai fazendo, tá? O pratinho, fiz com um pratinho de lanche, vira, marca. Superfície redonda. Tá? Aí tenho tesoura, eu sempre uso uma tesoura para cortar o papel e outra para cortar o tecido. Mas aí você vê o que, Pode ser uma o que tesoura tem em só, casa. né? Para quem está acostumado, eu porque uso muito para costura e tudo mais. Mas às vezes a gente até com tesourinha mais de criança pode fazer. Consegue, Trouxe alguns alfinetes e vamos lá então no nosso artesanato, tá bom? Vamos lá. Bom, Vamos o lá, molde, gente, eu já trouxe prontinho aqui. Deixa eu Acho que achar faltou minha mostrar cenoura. o velcro, é isso? Tem um velcro? Ah, tenho aqui, ó. Ah, isso mesmo. Ah, vou deixar na mesa para que eles, acho que vai Consigam mostrar ver ali, né? isso, é. Também, Tem um velcro. em lojinha de Que é armarinho. pra colocar, pra Isso, fixar. se você quiser, tá? Essa é Que uma eles opção. gostam, né? Tem alguns brinquedos que são assim, né? E até porque se você fizer um livrinho, às vezes é uma boa ideia, porque você leva para qualquer lado, não perde a peça. Agora, tá brincando em casa, não tem velcro, precisa. pode fazer também, não tem necessidade. Que o velcro eu acho que é um pouquinho mais difícil de achar, não é? Não, acho que no armarinho é bem fácil também. Mas, assim, não é uma coisa que, não tenho, não posso fazer. Tá. Não tem por que se preocupar. Bom, a cenoura, Carol, eu fiz meio que fui fazendo um oval também, uma parte um pouquinho maior, Legal. fui afunilando aqui, tá? E quando você recorta, até ele fica um pouco mais fácil. Você vai dando um jeitinho e ficou essa cenourinha aqui. Eu marquei até aqui no meu molde algumas risquinhas para ter a noção onde depois eu posso bordar. Tá? Legal. Essa cenoura, o tomatinho pode ser um círculo ou E pode depois dar você faz uma forminha de apenas uma coraçãozinho, forminha. assim, na Isso. parte Ovinho. superior. O que eu vou fazer? Um oval também e o centro, a gema do menor. ovo. Tá bom? O alface fiz bem lúdico assim também. Tá? Então você faz como se Como se fosse fosse uma árvore, né? Faz uma arvorezinha. E brócolis é a mesma coisa. Minhas filhas que quando eu tento que elas comam brócolis, falam, vai comer arvorezinha? Sim. Então lá vai. E é a mesma coisa, faz um menorzinho, assim, tá? Um palitinho. Fiz um pepino também, só que depois acabei não incluindo na nossa dieta. Tá? Mas aí você... Mas pode ser também, né? Pode Vamos pro ser. feltro aqui, ó. Vamos no feltro. Vou fazer a cenoura. Gosto logo que chega no momento que eu não domino. Pois é, vamos Que lá. aqui Você vai dominar. Você vai dominar. Aqui é que é o problema. Eu quero ver tua pequena brincando de feltrinho também. Ah, Esther vai adorar. Esther Vai, tem né? 4 Criança anos, ela gosta adora. muito dessas coisas, eles ficam grudadinhos, assim, e sempre se oferecem para fazendo ajudar. junto, até a Isabela, que é maior, tem 11 anos, Sim. ela gosta de fazer isso. Então tem que estimulá-la, porque, né, quem sabe. Ah, você coloca eu coloco um alfinete, porque aí você fixa o seu molde, tá bom? Pega uma canetinha, um lápis, o que você tiver ali em casa, tá, gente? Canetinha preta, ou às vezes até canetinha das próprias crianças, você pede emprestado. Sim, só pra marcar. E eu vi que você colocou as duas, dobrou, né? Porque precisa dos dois lados, né? Por que eu faço duplo? Para que fique mais firme. Tá? Ele fica mais durinho, então aí você vai poder brincar um pouquinho melhor. Se eu recortasse só, de um lado, acho que aí vai ficar meio molengo, né? E não tem tanta graça, né? Então, você aí vai marcar no seu feltro tanto que você quiser fazer das suas cenouras e o restante da comidinha. Quando você recortar, sempre o corta em cima da risca da caneta. A risca tem que sumir, essa risca aí, né? É melhor, porque senão às vezes aparece um pouquinho. Ah, então não precisa ser uma caneta muito grossa. Às vezes você pegar aquela que grifa assim muito grosso, aí vai, vai sujar. Vai sujar. Senão você vai perder um bom pedaço, né? Tá? Então, o que eu faço para garantir, eu coloco e viro. Porque se ficou alguma partezinha preta marcada, aí a gente, né? Que foi no caso que eu usei a canetinha preta, né? Bom, aí você prende novamente com um alfinetezinho, porque eu vou começar a fazer o caseado. Esse é o momento só da mamãe, né?
Esse melhor, a não ser que a criança já tenha idade, maior, que já saiba, né? Mas eu acho que a criancinha pode ir marcando no feltro, o que eu faço geralmente com minhas filhas. Marca no feltro, Com a caneta mesmo? Exatamente, né? Coisas que eles podem ajudar. Então, gente, esse caseadinho aqui é bem fácil de fazer e você pode fazer infinidade de trabalho. Se você tem dificuldade de ver o tamanho, porque tem que ficar, ó, vou mostrar um aqui, que tem que ficar o mais próximo possível, né, o tamanho da borda. Eu vi até na internet, achei bacana. Aí vai riscar o dedo. Você risca seu dedinho e faz o tamanho do caseado. Uma marca. Tá? Essa é uma colinha. Legal. Que você pode fazer. Por quê? Porque quando eu tô costurando aqui... Pode ser que você perca eu vou fazendo, tamanho. Você vai colocar uma régua no seu dedo. Exatamente. É uma régua no seu dedo. Eu já tô mais Você fez um nozinho na ponta normal aí, né? Fiz. Então, o primeiro, você passa por dentro, tá? Vou fazer como se fosse um círculo, quer ver? Ó, ali, tá bom? E aí você passa a linha no meio. Para dar um nozinho ali. Isso mesmo. E o legal é que nesse momento a criança já está se divertindo, né? Com certeza, aí é um trabalho bem gostoso. Aí tem gente que fala, ai, nossa, começou a chover nas férias de julho. Ah, não tem problema, vamos fazer artesanato. Tem como brincar dentro de casa sem ficar o tempo todo na TV, né? A não ser que assista entre a família, né? Ah, não, aí não. Aí tem que ficar. Aí tem que ficar, pelo menos das 2h30. Pelo menos das 2h30 às 4. Agora com grade nova, eu acho que ninguém vai querer, Tem né? que ficar, Mas pode fazer o artesanato, que a gente falei. Eu fiz junto com a Novo Tempo. Ó, aí você vai da frente para trás, passar novamente a agulha. Sim. E passo sempre pelo centro. Então, olha como ele vai ficando. Tá vendo? Ele vai fechando e, ao mesmo tempo, vai decorando. Entendi. Né? Agora, o pontinho da cenoura, e eu fiz até pro tomate. Eu gostei muito dessa. É um detalhezinho, né? Mas faz a sementinha, diferença, né? Ficou mais bonitinho. Hoje eu fiquei fazendo isso, minhas filhas foram dormir. E aí, hoje, quando elas viram o pratinho montado, falaram, que massa, mãe. Depois eu quero ver como você faz aqui, porque, ó, aqui atrás não aparece o pontinho, viu, gente? Não. Né? Não sai costurando que nem doido, não. Então, aí, como ele é grosso, você não vai ter muita dificuldade, porque passa agulha entre o meio das duas, né? Ou, por exemplo, o ovo, eu primeiro passei o amarelinho no branco e depois fechei. Agora, o tomate fiz já fechadinho. Já fez fechado, então depois você vai mostrar pra gente. Cris, fala aí, o que o pessoal tá achando do Entre Família de hoje? Primeiro, eu tô vidrado aqui, achei muito bacana essa questão. Eu gostei demais. Legal. E o pessoal de casa agora pode envolver até o marido. Ajuda a circular, em família tudo se constrói. E o homem vai lá ajudando a costurar, aprende um monte de coisa, é bom demais. Você que está em casa agora, continua aqui a nossa pergunta. Como é que está a alimentação das crianças na sua casa? DDD 12 98315 0249. Já colocou nos favoritos no seu celular? Vamos saber que o pessoal de casa está participando. Participação aqui na tela, Maciele Auler, de Concórdia, Santa Catarina. Um abraço para os catarinenses. Gente, vocês não fazem ideia do quanto eu já ouvi. Tadinho, você não vai mesmo dar doce para os seus filhos? E o que acontece? Não é fácil, porque você já está ali educando e tal. Chega aqui, não dou, não deixa ele ouvir, não deixa ele ouvir isso aí. Só um pouquinho, o papai vai falar com ela ali do outro lado da rua, filho, né? Não é fácil. Você está construindo algo aí, e de repente vem alguém e diz, eu não acredito que você não dá doce. Muito bem, vamos lá. Marcele, calma, estamos juntos também. Edilene Maria, tem dias que a minha filha come maravilhosamente bem e dias que não quer comer nada, só quer lanchar. Eu acabo cedendo por falta de tempo para não deixar ela sem comer nada. Já, Edilene, a gente vai pegar esse teu case aí, essa situação e conversar com os nossos convidados. Mais participações na tela também. Temos mais participação. A Edilene Maria, vamos lá. A Edilene está dando uma piscadinha para mim. Edilene, tudo bem? Já a gente volta com mais participações, mas eu vou repetir para você agora, 12 98315 0249, a gente quer saber um pouquinho como está a alimentação. E olha só, gente, depois do intervalo, a gente vai ter aqui um especialista, o nome dele aqui é o Renato Godoy, ele é coordenador das relações governamentais do Instituto Alana. E a gente vai saber até que ponto as propagandas estão influenciando a cabeça do seu filho. Ah, meu filho não, Cris, ele só olha o YouTube. Ah, não, ele só está na TV, será?
até que ponto a decisão do seu filho ela é influenciada nesse contexto. Calma. E mamãe, calma, a gente vai ajudar você a driblar esse contexto. Segura aí, é depois do intervalo, aqui no Entre Família. Muito bem, estamos na sua tarde aqui no canal da Esperança, Entre Família, semana da estreia, e já é quinta-feira, hein? Voltamos à nossa pergunta, como anda a alimentação dos seus filhos aí na sua casa, está conseguindo? O nosso WhatsApp aqui do Entre Família é o 12983150249. Tem que fazer até jingle aí em casa, né? 12983150249. E o pessoal está participando, hein? Vamos à nossa participação, que vem da onde? Aqui no nosso WhatsApp, enfim. Leandro Martins. Fala, Leandro. Olha só, é saudável uma criança ser vegana? É possível a criança se desenvolver normalmente sem precisar de suplementação sendo vegana? Já já a nossa Nutri vai responder essa questão. Muito importante, Leandro Martins. Bruninha, não esquece, já já. Vamos a outra agora, então, outra participação. Leandro mandou bem, hein? Amara Brandão, Várzea Grande. Qual seria a alimentação saudável no primeiro horário do dia para as crianças? Legal, mantendo toda essa questão da primeira refeição. Duas perguntas que a gente vai anotar e perguntar para a Nutri. E agora a gente vai para o nosso armarinho da arte. Tá ficando bonito, tá muito bacana. Karina, Carol. É isso aí, Cris. Olha aqui. Aqui a gente está aprendendo como deixar esse momento mais interessante. Isso. Na sequência, a gente vai ver como na prática isso funciona, né? Verdade, porque o que a gente falava um pouquinho agora no bloco anterior é que também a criança precisa conhecer os alimentos, né? Para que seja atrativo, que seja bonito. Leva na quitanda, leva na feira, né? Pede para te ajudar em casa também a preparar alguma coisinha para que eles saibam. Né? E às vezes desse jeito eles ficam um pouquinho mais interessados. Mas aí a gente fez um quadrinho de estímulos, o que seria mais em forma de prato. Coloquei algumas cenouras, colocamos brócolis, ovinhos, tomate, alface. Você pode fazer os alimentos que você quiser, né, para a criança brincar de montar o pratinho, etc. Então, a gente fez a cenoura, tá? Fez todo esse casseadinho, até fiz uma colinha aqui no dedo para quem não tem muita experiência, Carol, pode fazer para marcar que fique muito boa essa dica. Certinho. Então, agora eu vou passar minha agulha pelo centro dos dois feltros e vou fazer como se fosse aquelas risquinhas que tem a cenoura, né? E aí você vai fazer um pontinho e vai deixar um espaço. Então você não precisou tirar a linha, cortar, fazer aquele nozinho de novo. Não precisa. Por dentro... A não ser que tipo, tua linha acabe. Ah, não, mas se não for assim, não precisa. Então ou seja, já coloca uma quantidade legal que você consiga passar por tudo. Isso, mas também não pode ser muito comprida porque começa a enrolar. Enrola. E enrosca e aí já era. Verdade, já passo por isso aí. Já passou? Já. Então, olha só, Carol, eu dei um pontinho, deixei um espaço e agora vou novamente para trás, no mesmo furinho. Você e passa assim, ali pro meio. Parece, ai, nossa, que trabalho. Não é, gente. É bem rapidinho. É gostoso também, muito gostoso. E sempre com cuidado para não fechar, né? Porque é a minha cara fazer o seguinte, quando eu passar aqui pro meio, já fechar o negócio. Se fechou, fechado. A gente põe o velcro em cima e a criança vai ficar feliz do mesmo jeito. Tá bom. A criança não vai ficar tão exigente. Passei a linha para cá. Já fiz a minha primeira, né, meu primeiro detalhe. Aqui vou de novo. Faço um espaciozinho, mais ou menos você vê que fique, sei lá, um pouquinho menos de meio centímetro, tá? E faz de um lado, de outro, e vai fazendo os desenhinhos para lembrar uma cenoura. A gente não vai fazer. Da mesma forma você fez aqui com o tomatinho, fiz igual. O que no tomate coloquei uma sementinha, sabe? Fiz tipo uns nozinhos. Eu achei muito. Fica bacaninha, né? Achei. E um detalhezinho para lembrar, né? O tomate fiz com um amarelo um pouquinho mais clarinho. Se você quer colocar, eu até pensei em colocar folhinhas, sabe, aqui na ponta da cenoura, mas aí pensei, a criança não vai comer desse jeito. O primeiro que eu vou tirar vai ser o matinho. Exatamente. Né? Então você já escolheu o prato exatamente da maneira como ela iria consumir, né? Por exemplo, o ovo, né? Exatamente. Aí eu abri porque vai ficar mais atraente, mais bonitinho. O tomatinho cortado, o alface. Apesar que a cenoura a gente provavelmente vai cortar, né?
Eu fiz assim inteirinha, mas tem aquelas pequenininhas também, às vezes, né? Vamos colocar o velcro? Então tá. O velcro, gente. Vamos lá, vamos lá. O velcro você encontra provavelmente em lojinhas de armarinho. Compra um retalhinho, porque ele é vendido por metro. É pouquinho, né? Isso. Você não usa muito. Você vai comprar um retalhinho só, não precisa. Às vezes já tem até em casa quem faz muito artesanato, e no Brasil você faz muito artesanato, né? Então você faz assim, pode colar ou pode dar uns pontinhos assim. Tá, também quem não tiver cola, já tá com a linha na mão mesmo. Já tá com a linha na mão. Você já faz 2 pontinhos. Faz uns pontinhos. A gente tá falando aqui, né? Essa já é fazer já é brincadeira, isso, né? Com a criança. Mesmo. E você estimula que a criança também se divirta. Às vezes tem esse problema da criança ficar meio entediada, né? Então, a gente não vai dar sempre o que eles vão fazer, mas a gente vai, né? Pode ajudar. E também, eu acho que essa dica de conhecer os alimentos é muito importante. Não, olha aqui essa mesa bonita, que você e o Israel, nosso assistente de produção, tá 100%, tá de parabéns, Israel. Arrumaram aqui, faz com que a criança também se sinta à vontade. O quê? Acontece que a mãe também precisa ir para a cozinha, né? Que esse é o detalhe do tempo que muitas vezes nos falta, né? Isso. Mas eu acho que a dica é ótima. Ficou tudo muito lindo. Eu amei a dica e vou fazer uma com a Isabela e com a Esther em casa. Ah, quero foto, hein? Vou fazer. Vou colocar uma hashtag entre família. Hashtag entre família. Ó, coloca o velcro, tá? A parte mais durinha dele. Às vezes ele já gruda assim mesmo no feltro. Ah, verdade. Tá? Se não você, como o pratinho que a gente fez é branquinho, você coloca pequenos pontos ao todo do seu prato e prende. Então, aí, tipo, a criança pode montar, brincar e pode fazer bastante baguncinha nesse pratinho, que a ideia é que aprenda a comer bem gostoso, tá bom? Muito obrigada, Karina. Obrigadão. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até a próxima. E aí, Cris, nós temos convidados aqui. Muito bem, a gente prometeu e tem que cumprir. Até o pastor tinha falado, tem que cumprir. Aqui no programa a gente cumpre também. E olha só, o pessoal de casa estava falando das questões das propagandas, e é com muito carinho que eu recebo aqui o Renato Godoy. Renato que é a cara de um amigo meu, calma, depois eu falo do meu amigo, falei para ele aqui, até o nome, né, parecido, Renato e o Rodrigo. Só que o Renato é coordenador, né, de relações governamentais do Instituto Alana, e tem uma base muito especial, vai nos orientar. Então, você que está em casa agora, mamãe, calma. Você que fala com as propagandas e tem aquele papo que rola, né? Mensagem subliminar, o que ele está vendo, aquela preocupação, relaxa. Agora, a gente vai explicar para você, está tudo em ordem. Renato, primeiro, seja muito bem-vindo e a gente quer conhecer um pouquinho do que é o Instituto Alana. Tá legal. Obrigado, Cris, obrigado, Carol, obrigado a todos os colegas aqui do debate. Um debate muito produtivo e muito importante para a sociedade, né? Nós do Instituto Alana somos uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Atuamos em diversas frentes, projetos, programas e ações. Todas essas ações combinadas com o intuito de honrar a criança, né? A criança a gente entende como o indivíduo, né, vulnerável e, sobretudo, no caso específico do programa Criança e Consumo, que atua há mais de 12 anos, o indivíduo vulnerável frente à publicidade, frente à comunicação mercadológica, né, que tem diversas consequências, entre elas o tema do programa de hoje, que é a obesidade infantil, né, que tanto foi falado aqui com bastante propriedade pelos colegas. E aí esse desenvolvimento integral da criança, né? E a pergunta direta, assim, o pessoal que está em casa, eu já vou direto no ponto aqui. Renato, parecido com o Rodrigo, um amigo meu, mas é o meu novo amigo. Renato, seja meu amigo. Com certeza. Amar você de graça, fica tranquilo. Renato, a recíproca é verdadeira. A mídia, ela realmente interfere no que a criança vai comer? Porque às vezes há mitos, algumas pessoas que colocam algumas questões na internet, porque hoje todo mundo tem opinião. E tem muita base, hoje tem a rede social, Instagram, e tem algumas coisas que são virais, e você vai pesquisar, é o chamado fake news. Mas estamos aqui com um especialista. Conte pra gente, interfere ou não interfere, Renato? Olha, Cris, a interferência é sem dúvida muito importante, muito relevante, né? A gente tem, de um lado, uma criança em desenvolvimento, né, em estágio peculiar de desenvolvimento, formando ali o seu discernimento, formando a sua maturidade, em processo, né, de formação da sua maturidade. E, de outro lado, a gente tem uma indústria, um mercado que ainda insiste em realizar essa prática abusiva, essa prática antiética, né, de anunciar diretamente para esse público, né? Então, veja, é uma competição bastante desleal, convenhamos, né? Uma criança em formação e, de outro lado, uma indústria com muitos recursos para estudos, né? Estava até comentando com os colegas aqui no intervalo, né? Enquanto a criança em desenvolvimento
está de um lado, do outro está um mercado, né, que ainda insiste nessa prática, dotado ali de dados, de pesquisas neurocientíficas, sabendo qual exatamente a reação da criança a cada um daqueles estímulos que essa indústria vai oferecer, né? Então, é uma competição bastante desleal, né? A gente, então, busca, com ações, inclusive judiciais, jurídicas, né, barrar, né, diminuir esse assédio de parte do mercado à criança, e também a gente busca aliviar um pouco para os pais, para as mães e para os responsáveis das crianças, né? Porque é muito injusto, no nosso entendimento, jogar todo esse peso nas costas dos pais, né? Lidar com uma relação tão complexa como é a relação da publicidade com a criança, né? A relação do consumismo infantil e dos pedidos excessivos, né, que as crianças fazem aos pais. Foi mencionado aqui, inclusive, num VT, né, a questão da criança se jogar no chão do supermercado, fazer síndrome do birra, reizinho, enfim. né? Exatamente, é com essa síndrome do reizinho, né, que o mercado sabe dessa síndrome, né, e ele se infiltra nessa relação familiar, que deve ser estritamente familiar, para fazer com que o filho, né, com que a criança peça constantemente para os seus pais, sabendo que ninguém é de ferro e ninguém fica dizendo não a todo momento. O pai ou a mãe acaba cedendo, né, a esses pedidos, né? Então, é uma interferência no nosso entendimento indevida do mercado nas relações familiares. E é interessante você falar sobre isso, Renato, porque quando a gente fala de publicidade infantil, só para que a gente compreenda essa questão abusiva, em outros países isso não acontece, né? É proibido em outros países, é isso? Na verdade, no nosso entendimento, a publicidade, quando ela é voltada ao público infantil no Brasil, ela já é abusiva e, portanto, ilegal. Ou seja, ela acontece à revelia da lei, né? Isso com base na nossa Constituição Federal, no nosso Código de Defesa do Consumidor, no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, já diversos órgãos superiores, né, instâncias superiores do Judiciário, da Justiça, né, já condenaram empresas por terem realizado práticas de publicidade infantil e também, não só por serem direcionadas a um público vulnerável, um público que ainda não tem o discernimento necessário para aquele tipo de mensagem, mas também, em 2 casos, por serem mensagens que veiculavam a venda de produtos altamente calóricos, de produtos ricos em sódio, açúcares e gorduras, né? Então, há essa dupla, né, ilegalidade, né, e abusividade. Anunciar para a criança e, sobretudo, anunciar esses produtos que causam a obesidade, que é o tema aqui do nosso debate de hoje, né? E, Renato, quando a gente fala de mídia, talvez a pessoa em casa agora está pensando, olha, é só TV, é só rádio, mas a questão midiática tem folder, tem uma gôndola do mercado, e tem aquelas questões agora que você compra um chocolate e ganha um brinquedo. Tem um outro, Abre alguma coisa e tem um joguinho. Porque sempre tem uma questão para fazer com que a criança queira, às vezes, ela quer brincar, mas acaba comendo. E a gente tem dados aqui, até a Patrícia pode me relembrar aqui no ponto, eu acho que a cada 3 crianças, uma tem um caso de obesidade. Depois ela me corrige aqui, a nossa diretora, mas às vezes a criança é impulsionada, ela não tem essa tendência, mas a questão da mídia, ela foi para brincar. Ela comprou um brinquedo, mas no brinquedo vem uma comida. Então, e a mãe? Ela tem condições de frear esse contexto? Quais são as armas? Você é especialista nesse conceito, para ajudar a mãe agora a pelo menos, porque todo lugar tem mídia. Vai no mercado, Sim. Tem mídia, tem um outdoor, chega na TV, tem o celular. É muita informação, né? Então, é justamente nesse sentido que nós temos atuado, né, buscando disseminar e debater em espaços como esse, nas universidades, nas escolas, enfim, debater o consumismo infantil, debater a abusividade da publicidade infantil e redirecionar o foco desse debate também para que o mercado se envolva, né, para que ele seja responsabilizado, né, para que ele seja comprometido com a responsabilidade social e empresarial e que não faça mais esse tipo de assédio junto ao público infantil, que vai afetar diretamente o cotidiano de mães, pais e dos responsáveis pelas crianças, né? Então, é uma forma um pouco de tentar aliviar, né, essa culpa, essa responsabilidade excessiva que muitas vezes é jogada nas costas, né, de pais e de mães. Da família, da família, né, que a gente mencionou aqui nos blocos anteriores, que hoje em dia, sobretudo em grandes centros urbanos, é onde está a maior parte da população brasileira, são pais e mães que passam os seus dias em longas jornadas de trabalho, com um longo tempo no deslocamento até de trabalho para casa e da casa para o trabalho, e que chegam em casa e encontram seus filhos, né, que passaram boa parte do seu dia conectados, né, em sites de vídeos, né, que tem muita publicidade inclusive velada,
e que fazem uma série de pedidos para aqueles pais, né? E cabe a eles, né? Quando a gente aponta o dedo único exclusivamente para os pais, a gente está dizendo, cabe somente a eles dizer não, não, não e não, né? E não colocamos a responsabilidade de um grande agente, um agente que lucra, né? Vamos ser, em português bem claro, né? Um agente que lucra, né? São as empresas, com essa vulnerabilidade, né? Então, acho que com esse debate, né, que a gente busca mitigar, né, reduzir um pouco os danos do consumismo infantil e do impacto da publicidade infantil. É claro, nunca deixaremos de dizer que os pais, as mães, também são responsáveis, né, mas também são vítimas, né? Exatamente. Também porque elas estão nesse meio termo aí, né? A gente está no final aí do nosso programa. Eu quero mostrar aqui para vocês, antes que acabe aqui, alguns livros bem interessantes que o Renato trouxe para a gente. Você estava falando dessa importância de honrar a criança e honrar a criança, protegê-la desse impacto todo, né? A proteção integral dela, né? Vou Esse é um livro que traz uma base muito importante do nosso trabalho, né? E Carol e Renata, Renato, é o seguinte, eu fiquei com um gostinho de quero mais. Enquanto você está mostrando os livros aí, como o pessoal pode achar na rede social, entrar em contato, eu acho que é importante, porque aguçou. Foi no último bloco, e o pessoal de casa, eu quero mais, né? Você não tem como dar Claro. Porque o Renato, né, está trazendo uma informação muito legal, Cris, e valiosa, um aliado para a família, no Entre Família, um aliado para recorrer. Para preservar o vulnerável. E nós queremos isso. Como família, nós temos que preservar a nossa família. E se a gente está sendo bombardeado o dia inteiro, né, com esse bombardeio desleal, eu achei muito legal essa iniciativa, os livros, tudo. A gente tem que proteger o vulnerável. Parabéns, viu? Obrigado. Então, para quem quiser acessar, né, enfim, todas essas publicações, a boa parte delas está online no nosso site. Eu recomendo que entrem no site do Instituto Alana, que é alana.org.br, e lá tem todas as informações sobre os nossos programas, as nossas publicações. Eu acho que é importante também ressaltar o documentário que tem total relação com o que foi debatido aqui hoje, é o documentário Muito Além do Peso, de 2012, né, feito pela Maria Farinha Filmes, uma produtora associada ao Instituto Alana, que debate a influência da publicidade no quadro de obesidade infantil, né? Essa epidemia mundial, né, que é a obesidade infantil. É um filme que está disponível na nossa plataforma chamada Videocamp, também encontrada ali no nosso site, alana.org.br. Renato, demais, o pessoal vai procurar, com certeza. Eu já quero aproveitar e agradecer. Bruna, tinha 2 perguntas ali que você vai ter que voltar uma hora para responder, mas muito obrigado pela tua participação, a gente agradece. Microfone para nossa Bruninha aqui. Eu que agradeço vocês por abrirem mais uma vez o espaço para a gente falar de um tema tão importante. Obrigada. Darleide, você é de casa, você está no nosso coração. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Só precisa deixar muito claro que nós estamos falando de uma questão de saúde pública. Em 2025, provavelmente, cerca de 260 milhões de crianças estarão com sobrepeso. Destas, 91 milhões estarão obesas. Isso é uma questão de vida ou morte. Preste atenção. Muito bem, e agora nós temos aquele recado especial com o nosso pastor mais carinhoso do Brasil, aquele simpático, aquela barba marcante, mas o coração é o que mais marca. Fala ao nosso povo brasileiro, à nossa família brasileira agora, que tem sempre aquele recado especial. Eu fazia um quadro que era Fatos com Esperança. Isso é fato, mas há esperança, né, pastor? Sem dúvida, há esperança. A gente estava nesse papo aqui muito bom para ajudar a família, né? E eu estava pensando na amamentação. Eu assisti o nascimento dos meus 2 filhos, sabe? Eu assisti o nascimento, não desmaiei. Eu vi quando o meu filho, quando meu filho nasceu, o primeiro, ele chorava muito. Aí pôs perto do rosto da minha esposa, deu uma sintonia ali. Ele parou de chorar na hora. E aí logo veio o processo da amamentação. E eu vi que a amamentação, ela previne doenças. A amamentação ajuda na defesa do corpo, faz bem para a mãe, faz muito bem para a criança, dá calor para a criança, traz proximidade, segurança. E eu estava olhando o livro de Deus, que é a Bíblia. E sabe o que eu estava vendo? Que Deus deixou uma instrução para a família, que é tudo que a gente discutiu aqui. Está lá em Provérbios 22, verso 6, e diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for bem de idade, não vai se esquecer do caminho de Deus. Quando a gente ensina agora com o nosso exemplo, o futuro vai ser de felicidade para os nossos filhos.
Sabe que as mães em Israel, elas pegavam o mel de tâmara e colocavam no céu da boca da criança antes da amamentação? E antes de ler a Bíblia também faziam a mesma coisa? Para quê? Para que a criança lembrasse que o livro de Deus traz segurança, as defesas são aumentadas, a sabedoria e a inteligência é aflorada quando a gente se aproxima da palavra. O livro de Deus é vivo e eu quero dizer para você, sinta a segurança, o calor do livro. Muito bem, é muito bom terminar a nossa programação assim, a nossa tarde assim com você, mas amanhã tem muito mais, olha aqui, amanhã tem Dirceu José Pinto, que é esportista paralímpico, e ele vai mostrar para você como o esporte ajudou ele a não desistir, e quem mais? Uma das minhas metas, e pode ser a sua, fazer exercícios. Um educador físico vai estar aqui para dar dicas especiais para você começar agora no segundo semestre, fazer a diferença com saúde no Entre Família, mandar foto, inclusive perdendo peso, mostrando que melhorou da saúde, até a vovozinha fazendo aquele exercício devagarinho. Todo mundo, auxílio médico, aquele jovem que vai contaminar a família toda. Amanhã no programa Exercício Físico e Superação é aqui no Entre Família, vai estar bom demais. Não pode perder. Até mais. Tchau. E olha só, eu quero fazer um agradecimento antes, como sempre, ao Anjos da Esperança. Mãos que transformam vidas. Através da sua doação, esse programa acontece e transforma vidas. A sua vida é transformada por Jesus. E Jesus é a nossa esperança no Canal da Esperança. É isso aí, Canal da Esperança. E aqui estamos para nos despedir de você. Um grande abraço, até mais.